Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso devocional, né? E hoje é o Salmo de número 54, onde diz assim: apelo por socorro divino. Diz assim, antes de começar o Salmo, diz assim, um poema de Davi, quando os zifeus vieram revelar a Saul. Davi, de fato, está se escondendo entre nós. Ele diz assim: ó Deus, salva-me por teu nome e faz-me justiça por teu poder. Ouve esta minha oração, ó Deus meu. Dá atenção às palavras da minha boca, porquanto contra mim se levantam os arrogantes e os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Verdadeiramente, Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores. Por tua lealdade os exterminarás. Com grande júbilo te oferecerei sacrifícios. Cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Gente, como eu li aqui no início, esse salmo foi uma oração de Davi. Quando esses tal de zifeus aqui foram contar para Saul que ele estava se escondendo, o lugar onde ele estava se escondendo. Davi, por muito tempo, ficou fugindo de Saul. Deus, ele rejeitou Saul e ele mandou ungir Davi como rei. Ele escolheu Davi como rei. Só que Saul, ele não aceitou isso. E ele passou a perseguir a Davi. Quando ele viu que Davi estava se tornando poderoso, ele começou a perseguir Davi. Davi, por muito tempo, ele ficou fugindo de Saul. E fugia para um canto, para outro. E nisso, ele estava em um lugar e ficou sabendo que Saul estava atrás dele e ele fugiu para outro. E quando ele estava nesse outro lugar, as pessoas daquele lugar viram ele por lá e foram contar para Saul que ele estava lá. E aí ele faz essa oração a Deus, pedindo socorro a Deus. Ele diz: salva-me por teu nome, faz-me justiça. E ele, olha que interessante, ele diz assim: ouve esta minha oração, ó Deus meu, dá atenção às palavras da minha boca. E ele conta para Deus o que está acontecendo, apesar que Deus vê tudo e ele sabe de tudo, mas Davi tinha uma intimidade com Deus, então ele conta para Deus o que estava acontecendo. E olha que lindo esse versículo onde ele diz assim: verdadeiramente Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Então, ele está cercado de inimigos. Saul com seu exército tentando matar ele, e as pessoas do lugar onde ele estava se escondendo querendo a morte dele também, porque foram lá contar para Saul, né? Então ele estava cercado de inimigos, mas ele continua confiando em Deus. Mesmo cercado de problemas, cercado de inimigos querendo matar ele, ele diz: verdadeiramente, Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém. Então, ele sabe que por mais difíceis que estejam as coisas, ele sabe que por mais que a morte esteja ao redor dele, porque Saul quase pega ele, mas ele sabe que se Deus não quisesse, se não fosse o momento ainda de Deus levar ele, Deus não ia permitir que Saul tocasse nele, assim como não permitiu. E ele confia tanto em Deus que ele diz: ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores, por tua lealdade os exterminarás. Então ele confia tanto em Deus, e Davi não é ruim, sabe? Ele não é uma pessoa ruim que deseja o mal para os outros. Aqui ele está dizendo que Deus retribuirá, que Deus exterminará os inimigos dele, mas Davi, ele teve a chance. Deus entregou Saul nas mãos dele. E ele teve a chance de matar Saul, mas ele não matou. Ele não matou. Por quê? Porque ele disse assim que ele não poderia tocar em ungido de Deus, porque Saul um dia tinha sido ungido por Deus para ser rei. Então, ele
confiava no Senhor. Ele diz que Deus retribuirá o mal praticado, que Deus exterminará, porque ele sabe que Deus é fiel e que Deus não permitiria que as coisas continuassem daquele jeito. Não permitiria que aquelas pessoas que tanto perseguiam o ungido de Deus, que tanto tentavam fazer com que a promessa de Deus, com que a vontade de Deus não fosse cumprida. Porque se Deus falou, é Davi, ponto final, tinha que aceitar. Mas não, Saul não aceitou a vontade de Deus. E Davi sabia, pela fidelidade de Deus, ele não ia permitir que isso ficasse assim. Então, ele confia no Senhor. Ele sabe que o Senhor não permitirá que ele morra sem que cumpra a promessa do Senhor na vida dele. Deus não permitiria que aquelas pessoas que tanto tentam contra ele, contra o próprio Deus, né? Porque quem persegue um ungido de Deus, quem persegue uma pessoa que serve a Deus e que Deus já prometeu uma bênção sobre ela, está perseguindo a Deus, na verdade. Olha o que Deus diz para Paulo quando ele ainda era Saulo e perseguia os cristãos. Deus diz assim, Jesus diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele estava perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Então quem persegue uma pessoa que serve a Deus, que faz a vontade de Deus, que tem uma promessa de Deus, está perseguindo a Deus, na verdade. Então, aqui, Davi, ele confia tanto em Deus, ele conhece tanto Deus a quem ele serve, que ele diz assim, que é Deus quem o sustém, que Deus exterminará os opressores dele. E ele diz assim: e com grande júbilo eu te oferecerei sacrifícios, eu cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. E olha que interessante, pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. E ele ainda não tinha visto a derrota dos inimigos dele. Deus ainda não tinha o livrado, mas ele ainda estava sofrendo. Ele ainda estava sendo perseguido, mas pela fé ele viu que o Senhor deu vitória, que o Senhor exterminou os inimigos dele, que o Senhor derrotou os inimigos dele. Pela fé, ele sabia que isso iria acontecer, porque ele confiava no Deus a quem ele servia, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Então ele viu a vitória antes mesmo dela acontecer. Ele viu a bênção antes mesmo dela chegar. Essa era a fé de Davi. Essa era a confiança que ele tinha no Deus a quem ele servia. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Que venhamos ter essa fé. Que venhamos ser assim, sabe? Ter essa fidelidade a Deus. Essa fidelidade que pode estar passando o que for. Que vamos continuar confiando. Vamos continuar tendo fé. Sabe? Se conhecemos o Deus a quem servimos, não vai ser qualquer luta, qualquer prova que vai nos desanimar. Porque conhecemos o Deus a quem servimos. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração hoje. Que venhamos aprender com esse salmo, com essa palavra. Que venhamos confiar e conhecer mais o nosso Deus. Confiar nele. Porque ele não falha. Ele é fiel. E na história de Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 23, que conta essa história. Saul não conseguiu pegar Davi. Ele não conseguiu porque Deus não deixou. Deus estava no controle de tudo. Estava tudo contra Davi. Mas, mesmo assim, Saul não conseguiu pegar ele, porque Deus estava com ele. Amém? Eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter mais confiança em Ti, que o Senhor nos ajude a conhecer o Senhor pela Tua palavra e saber, Senhor, que o Senhor é fiel, que o Senhor cuida dos seus e que nós
não vamos morrer até que a tua promessa se cumpra na nossa vida. Então não precisamos temer ninguém e nem nada, porque o Senhor está conosco. Porque se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Nos faça entender isso, Senhor, nos ajude a entender isso. Fica conosco, Senhor, acalma o nosso coração, nos ajude. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço pela tua bondade, te agradeço pelas bênçãos concedidas e te agradeço também pelas bênçãos que o Senhor ainda vai nos dar. Te agradeço, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e até a próxima.